Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre primícias, sobre entregar ao Senhor o que é primeiro. Luigi já falou aqui sobre Caim e Abel e eu falei, Deus, me dá outro texto, que eu acho que o Luigi vai usar esse. Mas brincadeiras à parte, nós começamos o ano na presença do Senhor. Eu sei que ainda nós não temos culto da virada e eu apresento sempre isso para Deus, talvez em algum momento nós teremos, mas algo que é muito valioso para mim é começar o ano com meus amigos, com a família, e talvez quando nós crescermos um pouco mais, talvez isso se torne algo para a igreja. Mas eu sou sincero em falar para vocês que durante a minha infância inteira eu passei virada na igreja, então Deus vai ter que dar uma curada no pastor. Porque é meu aniversário, enfim, mas isso Deus vai trabalhar e vai fazer no tempo certo. Mas eu sei que muita gente gosta de culto da virada, mas muita gente não tem a família toda na igreja. Então é o momento que eu recebo as minhas tias, os meus amigos, pessoas que podem estar. Mas quando chega 10h30, 11 horas que nós vamos jantar, a gente tem um momento de pegar lá a taça, o copo, aquilo que você quiser e agradecer ao Senhor. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez. E nós, naquele momento, quem passa comigo, eu dou a oportunidade de fazer pedidos para o próximo ano. Peça agora o que você quer para o próximo ano. E queridos, eu lembro que teve um ano, 4 anos atrás, que minha irmã falou, eu quero ter esse carro dos sonhos. E ela realizou, e eu falei, eu quero fazer essa viagem, eu quero ter essa casa, eu quero fazer isso. E a gente vai fazendo projetos e vai apresentando para o Senhor. E quando chega o momento da meia-noite, é feliz ano novo, vida nova, vamos celebrar, vai dar certo, agora vai ser o nosso ano, vai acontecer, você já fez isso alguma vez? Eu falo com o pessoal na minha casa, a gente não pula 7 ondas porque nós somos crentes, amém? Amém? Mas a gente faz planos, a gente faz projetos, a gente apresenta a nossa vida ao Senhor. E eu lembro que a gente, na nossa virada agora, a gente falou, vamos agradecer. E cada um começou a ter essa oportunidade de falar. E uma coisa que eu falei para Deus, na virada, Deus, eu quero que a minha vida honre a Ti em 2026. E o tema da minha mensagem hoje é honrar ao Senhor com a nossa vida. Eu coloquei com a sua vida, mas o tema é honrar ao Senhor com a sua vida. Primícias é você honrar ao Senhor com aquilo que você tem de melhor e primeiro. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e 10. Todos acharam? Diz assim: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente... Meu Deus do céu. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus. Queridos, na minha versão aqui diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Queridos, 2025 foi ótimo. Quem gostou de 2025 aqui? Mas foi um ano que acabou. 2026, Deus tem um vinho novo. Deus tem algo novo para a tua vida, algo novo para a tua casa. Sabe, os teus celeiros, eles transbordarão e você vai ver o teu vinho novo transbordar também. Sabe, odres novos, nós temos esse nome porque o Senhor, Ele entregou uma palavra que Ele sempre estaria derramando vinho novo. Seria sempre necessário tirar aquilo que é velho, aquilo que não faz mais parte, aquilo que não cabe mais. E nessa manhã nós estamos participando do primeiro culto da igreja do ano. Fala para a pessoa do teu lado, olha, você vai ser privilegiado.
O Theo falou para mim ontem: pai, mas você acabou de anunciar semana passada que é o último culto e já vai ter o primeiro. Eu falei: filho, já virou o ano, é coisa nova. Nossa, pai, mas não teve nenhum descansinho. Eu falei: não, é assim mesmo, vamos. Tá dormindo aqui querendo descansar. Mas por quê? Porque, querido, nós muitas vezes não conseguimos entender como passa rápido, como as coisas acontecem. Mas essa manhã, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ensinar e te entregar aquilo que você vai usar durante o ano todo. Mas para isso, você precisará entender que Ele quer aquilo que vem primeiro de você. Pastor, você vai falar então sobre dízimo e oferta? Não. Isso vai ter um finalzinho lá. Mas eu vou te falar sobre o que é viver uma vida que honre a Deus. Primícias na Bíblia são os primeiros e melhores frutos de uma colheita ou produção, que são oferecidos a Deus como ato de honra, gratidão e reconhecimento, simbolizando que Ele deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Não apenas em recursos, mas também em tempo, no teu talento, na santificação da tua vida, você demonstrar para Deus. A Bíblia fala aquilo que é um recurso. Hoje você respirar e estar aqui é um recurso. Hoje você ser bom em algo é um recurso. Hoje você cozinhar muito bem é um recurso. Hoje você poder falar muito bem. Quantos gostaram da mensagem que o Luigi trouxe aqui? O Luigi tem um recurso, ele sabe transmitir aquilo que ele lê, é um recurso. Queridos, aquilo que o Senhor colocou na tua mão, que leva tempo e talento, são recursos que Deus espera que você entregue em 2026. Mas, pastor, primícias no dicionário Aurélio se refere ao quê? Aos primeiros frutos, às primeiras produções, primeiros lucros, primeiros sentimentos, começos. Ou seja, a primeira parte de tudo. Queridos, durante o mês de janeiro, nós vamos soltar nas aberturas do culto a nossa retrospectiva. Para quem não esteve aqui, então, nos 4 minutos faltando, vai passar. Mas eu quero dizer para você que primícia, tem coisas que não voltam atrás. Quem não participou, Bastião, da construção dessa parte da igreja, nunca mais vai participar. Por quê? Porque você teve a chance de participar do primeiro. Pastor, eu vou ficar triste? Não, vai ter outras coisas para fazer. Mas o que eu quero dizer para você, tem coisas na tua vida que só acontecem uma vez. Então, nesta manhã, o Senhor está falando: olha, fica atento, anota. Posso dar um conselho para você? Anota esses 5 conselhos que eu vou dar hoje, porque eles vão servir para a tua vida toda. Pastor, eu não vou anotar, então amanhã você vai ter esquecido. Primícias é você entregar primeiro aquilo que Deus está te entregando. Billy Graham, ele vai ensinar extensivamente durante toda a sua vida, sua trajetória, a importância de uma boa mordomia, a importância de ser generoso, a importância de nós lidarmos com o dinheiro, sendo nós os comandantes dele, não ele o nosso Senhor. Mas ele ensina que nós precisaremos ter um compromisso espiritual com Deus, porque, querido, ninguém constrói nada grande sem dinheiro. Sabe, quando nós não sabemos lidar com aquilo que Deus quer nos entregar, nós vamos ter que deixar que isso vá para outra pessoa. Sabe, mas eu quero liberar sobre a tua vida que neste ano você, a tua família aprenderão a lidar com o dinheiro. Posso ouvir um amém? Sabe, as situações, as circunstâncias, elas não terão o teu coração, elas não conseguirão roubar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer entregar. Deus, ele vai colocar recursos financeiros na tua mão. Billy Graham fala: olha, tudo que vai ser muito grande precisará de um povo generoso, fiel e que entende o processo que Deus quer fazer. Nós estávamos olhando agora o estacionamento, que em nome de Jesus, nos próximos dias, vai estar sendo usado pela igreja ali atrás. Posso ouvir um amém? Mas vai precisar de gente generosa para ofertar a tela, a grade, o telhado. Mas, querido, não se trata só sobre isso, mas você precisa entender. Aí eu peguei uma mensagem de Rick Warren, sei lá se é assim que fala, ele é o escritor de um livro que fala muito ao nosso coração, Uma Vida com Propósitos. E ele promove o conceito de primeiros frutos como parte de uma vida com propósito. Uma pessoa que não entende que o primeiro lugar da sua vida tem que ser em Deus,
ela não vai cumprir com excelência os propósitos que Deus tem para ela. Enquanto ela não deixar o controle da vida dela nas mãos do Senhor, ela não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora quando nós vamos falar sobre primícias, automaticamente o que vem na tua cabeça? Dízimo e oferta, recurso financeiro. Sabe, você tirar um dia do teu trabalho, né? No Projetando e Profetizando a gente explica o que é primícia, um dia do teu trabalho. Mas nessa manhã eu quero falar sobre você primiciar diariamente a tua vida a Deus. E hoje eu quero falar sobre prioridade. Viver uma vida de fé e confiança nele vai exigir de mim e de você prioridade com Deus. E entendermos que quando nós entregamos tudo primeiro a Deus, ele traz uma santificação por inteiro sobre as nossas vidas. Romanos 11:16 vai dizer assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entenda, a partir do momento que você começa a entregar tudo, repita comigo, tudo, vai começar a fluir. Aí Salmos 37:5, o salmista declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Na versão NVI aqui diz: e o mais, e confia nele e ele agirá. Queridos, confiar é confiar todos os planos, todas as decisões e o principal, a tua vida nas mãos dele. Sabe, primeiro culto do ano é momento de decidirmos a começar de uma maneira correta. Sabe, começar de um jeito certo. Talvez você chegou aqui cansado por conta do fardo que você vem carregando sozinho, tentando controlar a tua vida, a tua família, as circunstâncias que vêm acontecendo, elas vêm parando você. O Senhor te convida a descansar nele, depender exclusivamente dele. Mateus 11:30, Jesus declara: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós colocamos Jesus como prioridade nas nossas vidas, não é simplesmente um significado que nós não teremos dificuldades, mas é a certeza que em todas elas nós seremos mais do que vencedores. E neste dia, querido, eu quero deixar algumas instruções para você. Sabe, algumas instruções que Salomão, quando ele escreve esse provérbio do capítulo 3, ele deixa para cada um de nós. E a primeira dela é: não esqueça das minhas instruções ou leis, mas guarde os meus mandamentos em seu coração. Provérbios 3, ele começa falando: olha, meu filho, não se esqueça das minhas instruções. É novo ano, querido, mas as leis e as instruções do Senhor, elas não são novas, elas são as mesmas, elas não mudaram, elas continuam imutáveis. E muitas vezes você passou o ano, o Luigi ministrou aqui, liberou uma palavra que casa totalmente com isso, que é durante 2025 você negociou, você negligenciou, você abriu mão, né? Eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para dizer: ei, 2026 está começando, é hora de se levantar, é hora de se erguer, é hora de parar de abrir mão das instruções, de viver no velho e entrar no novo. 2025 foi um ano que nós recebemos inúmeras instruções e por muitas vezes acabamos negociando só por conta do cansaço. Negociamos por conta de pessoas, por conta de palavras que foram ditas, por pessoas que nem vivem o que você viveu e nem pagaram o preço que você pagou, e você parou porque você deu ouvidos. Não, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: filho, filha, é tempo de colocar a tua cabeça, os teus pensamentos nessa palavra. Para de dar ouvidos para quem não fez, para quem não construiu, para quem não viveu nada do que você está vivendo. Qual tem sido a prioridade da tua vida? Em 2026 nós precisaremos nos firmar nas instruções que vêm de Deus para nós. Guarda as minhas instruções e as minhas leis. Dentro desse ponto, a primeira coisa que você tem que guardar e colocar em prática é conhecer a Deus.
Oséias 6,3 vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Querido, isso precisa ser uma prioridade do nosso dia. Pastor, mas eu saio trabalhar, eu vou para a escola, para o colégio, para a faculdade, aí eu chego, tenho que fazer janta, lavar louça, roupa. Culto racional, amém? Gente, esse culto racional rendeu lá em casa. O que já estava bom ficou melhor ainda. Falei para minha esposa: o que você está fazendo nessa hora da noite? Ela: culto racional, organizando, arrumando café para mim. Eu falei: se eu soubesse, tinha pregado antes, né, do culto racional. Até o café da manhã saiu depois do culto racional. Né, eu acordo muito antes que a minha esposa, mas quando eu saía do banho, o ovinho feito, eu falei: misericórdia, amor, o que aconteceu? E ela falou: culto racional. Por quê? Porque a gente começou a se dedicar ainda mais, querido. O que a gente prega aqui, a gente vive em casa. E Deus, Ele falou: olha, se você começar a viver a primícia do teu dia no Senhor, conhecendo, levantar todos os dias e entregar a primícia. Pastor, o que vai ser a primícia do meu dia? Se você tem que sair 7 horas, levanta antes e entrega 10, 15, 30 minutos para o Senhor. Quanto tempo leva para ler 3 capítulos da Bíblia? Pastor, eu sou muito lento para ler. 15 minutos. Sabe o que eu vou te dizer? Se você tem dificuldade, vai no YouTube, vê a versão que é a tua Bíblia, a tradução, coloca no YouTube e lê escutando. Por quê? Porque você vai lendo e escutando e ele vai te acelerando. Pastor, mas para eu conseguir acompanhar tem que ser no 0,5. Amém? Eu comecei no 1. Hoje eu escuto e leio a Bíblia em 2,5 no YouTube. Coloco o YouTube aqui, 2,5 e vou lendo. Por quê? Porque você não se distrai, você está escutando. Porque já aconteceu com você? Você está lendo: o Senhor é meu pastor. Meu Deus, e aquele McDonald's agora? Não. Aconteceu com você ou só com o gordinho aqui? Aí se você coloca na tua cabeça, tá ali: o Senhor é meu pastor, o McDonald's, e ele: e nada me faltará. Não sei qual vai ser a estratégia, mas você precisa ter um tempo de leitura da Bíblia. Serão 2 a 3 capítulos por dia. Hoje são 2 capítulos. Se você está atrasado, corre, dá tempo de continuar. Mas para você continuar crescendo e prosseguindo e conhecer, você vai ter que ter um tempo diário com Deus. Pastor, é muito difícil, querido. É só você se posicionar, ninguém vai fazer a tua parte. Mas se você fizer a tua, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Não esqueça das minhas instruções. A próxima instrução que eu quero deixar aqui é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,16 começa dizendo: alegrai-vos sempre. Próximo. Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós, como Odres Novos Church, precisaremos sair daqui entendendo que precisaremos orar constantemente ao Senhor. Quando nós oramos e entregamos o nosso dia primeiramente a Deus, querido, e não deixamos que a ansiedade ela tome conta de nós, ninguém é capaz de parar você. Você acorda triste, acorda cansado, acorda entristecido, acorda com dor nas costas, mas você levanta, você lê, você vê o que Deus fez. Agora nós vamos chegar em Abraão, né? O chamado de Abraão. Amanhã você vai ler: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor está falando: olha, chegou o tempo de você mudar de ciclo, chegou o tempo de você mudar de estação, chegou o tempo de você sair da onde você está acomodado. E você leu aquela palavra e falou: meu Deus, se Deus fez com Abraão, Ele vai fazer comigo. Mas Filipenses 4,6 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está só nas suas palavras? Não. Marcos 11:24 também diz: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Mateus 7, do 7 ao 8 diz: peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e será aberta a porta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca,
encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A oração que quebra cadeias, grilhões e faz o impossível, ela começa a se tornar realidade. Por quê? Porque você vai caminhando sobre uma palavra, você vai acreditando, você vai avançando. Querido, o Senhor está falando, olha, nada poderá impedir aquilo que eu farei na tua casa, se você ler a Bíblia e você orar. E a próxima instrução desse ponto é guarda o coração. Olha com cara de profeta pro irmão que está ao teu lado, até meio dormindo, e fala assim, ó, guarda o coração, Naldo. Se você tem intimidade, dá uma chacoalhada nele, guarda esse coração. Para de falar, murmurar, reclamar, olhar torto. Ai, mas essa irmã está muito magra, então vai correr e emagrecer, irmã. E esse está muito gordo, ora pelo irmão. O pastor vai lançar um jejum só em fevereiro, mas ora. Jeremias 17, 9 e 10 vai nos ensinar que enganoso é o coração do homem. Então nós precisamos colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas, para que nós não venhamos cair no engano do nosso coração. O coração, ele quer fazer a gente ficar acomodado, ele quer fazer a gente ficar em casa. Eu vejo o Rogério aqui, a Ana de manhã, o coração deles, o corpo, a mente, tudo grita para ficar o quê? Dormindo. Que horas foram dormir ontem? Ah, foram cedo, glória a Deus. Mas tem dia que é 3, 4 da manhã. Mas aonde você decidir ficar, ali vai determinar o teu processo. O Senhor vai nos levar para o próximo nível em 2026, mas nós precisaremos guardar as instruções para que o Senhor, ele esteja como foco da nossa vida. Segundo ponto, querido, que Salomão nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. 2026 será um ano que nós vamos ver como igreja muitos milagres, mas isso não pode ser o nosso foco. Porque, querido, quantas pessoas receberam milagres nessa igreja e estão murmurando e reclamando e estão fora dos caminhos do Senhor? Milagres são para alcançar algumas pessoas, glória a Deus. Mas aquilo que vai fazer você e eu permanecermos é nós estarmos confiantes e acreditando naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor declarou. 2025 nós vemos curas e tantas coisas que aconteceram aqui que eram impossíveis. Mas Deus, ele quer te impulsionar para algo ainda maior. Chegou o tempo de você entender que pessoas serão curadas de vícios nesse lugar. Posso ouvir um amém? Nós já temos pessoas que nunca mais fumaram, nunca mais beberam, nunca mais usaram droga, pessoas que engravidaram, pessoas que estão colhendo o sobrenatural de Deus, pessoas que estão vivendo coisas ainda maiores. Mas o Senhor está falando, chegou o tempo de nós nos prepararmos para algo ainda maior. Chegou o tempo de nós entendermos que tudo que Deus for fazer, fizer, glória a Deus. Então, ficam me corrigindo aqui, pessoal, ficam só... Vamos lá, chegou o tempo de nos prepararmos para entendermos que tudo que Deus decidir fazer na sua vida vai depender de coisas suas. Mas isso não vai ser a prioridade. Então eu quero liberar sobre você, pessoas vão começar a faculdade em fevereiro agora. Sabe, talvez pessoas da tua casa que estão frustradas, elas vão voltar a estudar, porque o Senhor vai levar elas para um novo nível. Pessoas se tornarão empresários dessa igreja. Muitos serão promovidos para cargos importantes no seu trabalho. Eu quero declarar que causas da justiça, elas serão liberadas. Sabe, causas vão ser ganhas. Muitos vão prosperar e crescer muito em 2026. Mas não pode deixar que isso se torne primeiro na tua vida. Eu falava com uma pessoa essa semana que muitos, infelizmente cristãos, nunca poderão crescer. Porque o Senhor, ele dá isso aqui. E as pessoas esquecem de Jesus. Ontem eu fui almoçar com a minha esposa. A gente estava num velório e depois a gente foi almoçar 3 da tarde. E aí a gente saiu daquele velório, a gente foi almoçar e a gente conversando. E eu falei para ela, viu? A gente deu uma volta, a gente fez várias coisas, né? Dia 11 é aniversário da minha esposa, então ontem eu fui garantir os presentes dela, com ela, com calma, sem os filhos. E quando a gente estava almoçando, eu olhei para ela e falei assim, 2026 vai ser um ano muito grande. Então, ó, guarda o nosso coração.
Por quê? Porque a minha esposa é que me puxa e fala assim, volta. Ó, você tá se achando muito. Você tá achando demais. E ela falou, nossa, amor. Eu falei, amor, 2026 vai ser muito grande que a gente vai viver. Então trabalha para guardar o nosso coração, para deixar a gente entendendo que não é nada de nós, não é nada da nossa força, não é nada do nosso trabalho, é tudo porque quando você tem se esforçado, você tem se dedicado, você pega o teu entendimento, aquilo que você tem de conhecimento, entrega para Deus, Deus multiplica, Deus faz crescer, Deus faz prosperar, e Ele está falando, olha, entenda, 2026 vai ser do próximo nível, mas vai ser do próximo nível com aquilo que eu vou acrescentar na tua vida. Ah, você tem um ótimo salário, pastor? Ah, eu tenho. Glória a Deus, eu também tenho. Mas Deus está falando, vai ser muito maior em 2026. Pastor, a minha família ela não está toda, ela será alcançada. Eu quero profetizar que eu vou batizar a tua família nesse altar em 2026. Empresários dessa igreja, né, João? A gente vai começar, o João, o Rogério, algumas pessoas vão começar comigo o trabalho dos empresários de Pinhais em 2026, porque, querido, os empresários também precisam de Jesus. Mas eu quero te dizer que 2026, aquilo que Deus vai fazer, não vai caber na tua planilha. Você vai olhar na tua planilha, talvez você é igual eu que faz conta para tudo, e Deus vai falar assim, ó, não cabe na tua planilha, mas vai porque eu estou contigo, coloca o pé na água que você vai andar. Se você não andar sobre as águas, o mar vai se abrir porque você vai atravessar, mas você vai precisar entender que Deus precisa ser o primeiro da tua vida hoje. Marcos 16:17 diz, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês pegarão em serpentes e beberão algo venenoso, mortal, e não fará dano algum a vocês. Vocês imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O Senhor está falando, olha, confia em mim, independente das circunstâncias que você vai viver em 2026. Independente das questões que você vai passar, querido, Filipenses 4:3 diz, tudo posso naquele que me fortalece, não é na tua força, não é no teu braço. O Senhor está falando, olha, confia em mim que eu vou fazer na tua vida, sou eu que vou te sustentar, sou eu que vou te erguer. Terceiro ponto, busque ao Senhor em tudo que fizer, e Ele mostrará qual caminho deverá seguir. Queridos, quando nós lemos isso, busca ao Senhor em tudo que fizer. Eu já venho falando isso há algum tempo, mas não existe vida secular e vida na igreja. Não, pastor, porque na vida secular eu faço isso. Não, querido, você tem que ser cristão aonde você está. Nós somos cristãos de verdade aonde nós estamos. Então o Senhor está falando, olha, para que você viva, querido, primícia também é você ser referência em tudo que você fizer. Você se destacar, sabe, você fazer, mas também o Senhor fala, olha, você vai ter que me buscar. Você vai ter que me buscar em tudo que você fizer. Jeremias 29:13 diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele escreve, busca ao Senhor enquanto se pode achar. Querido, entendemos que vai chegar num dia em que as pessoas vão procurar e elas não encontrarão. Só que hoje o Senhor está falando, olha, invocai-o enquanto Ele está perto. Querido, nesta manhã o Senhor está falando, olha, eu não sei o que você veio buscar, o que você veio pedir, mas eu estou aqui, eu estou à porta, basta você bater, você clamar, você pedir. À medida que você investir tempo de relacionamento com Deus e conhecer Ele profundamente, você vai começar a ter ideias que ninguém teve. Você vai começar a ter estratégias que ninguém teve. Você vai criar um produto que vai ser o mais vendido. Você vai encontrar uma forma de não deixar as pessoas virem para a igreja e não voltar mais. Você vai encontrar uma maneira de conquistar as pessoas que ninguém consegue. O Senhor está falando comigo, com você, 2026, à medida que você buscar a Ele e se aproximar dEle, você vai ter ideias, você vai ter posicionamentos, vai vir para a tua mente sonhos, visões que te levarão para o próximo nível da tua vida. É tempo de avançar, Odresovs.
É tempo de avançar. Tem alguém que quer avançar aqui? Então levanta a tua mão e fala: Senhor, eu quero avançar, Jesus. Eu não quero continuar da mesma forma, Jesus. Eu quero aprender a confiar em Ti, Jesus. Eu quero aprender a depender de Ti. Eu quero aprender, Deus, saber que em todas as coisas o Senhor está no controle. Pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Eu decido confiar em Ti. Quarto ponto, estamos acabando. Tema ao Senhor e não seja sábio aos seus próprios olhos. Salmos 111, versículo 10 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que o cumprem, os seus preceitos revela o bom senso. Os seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Provérbios 9:10, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós tememos ao Senhor e vivemos a nossa vida com prioridade em honrar a Deus, querido, tem coisas que não cabem mais na tua casa. Essa discussão com o meu cônjuge: honra a Deus, não honra então? A maneira que eu corrijo os meus filhos: honra a Deus, então? Querido, nós começamos a parar de fazer da maneira que nós sabemos. Sabe aquela coisa que eu já falei da fraldinha que você corta porque não cabia na panela e joga fora porque sempre foi feito assim? Eu quero declarar que em 2026 você vai parar de sempre fazer porque era assim. Vai estudar, vai perguntar, vai entender o porquê que as coisas são feitas desse jeito. Deus, Ele está falando: olha, pare de colocar tudo naquilo que você sabe, simplesmente não. Chegou o tempo de você entender que a tua sabedoria, ela não é maior do que o temor ao Senhor. Quando nós dependemos de Deus e tememos, Ele abre os nossos olhos espirituais para vivermos novos níveis em Deus. Querido, você e Deus agora, sem condenação e julgamento, que eu não sou juiz. Mas olha o que Deus fez na tua vida em 2025, com a quantidade de oração, de leitura da Bíblia que você teve. Se você amanhecer todos os dias e passar 15 minutos com Jesus. Na school eu falei que quem está 15 minutos, está praticamente mais do que quase 90% das pessoas. Porque 90% da população não passa 15 minutos com Jesus. Você tem noção do que Deus pode fazer na tua vida? Você tem noção que aquele pecado que você fazia, você não vai mais fazer? Aquele filme que você assistia, você não vai mais assistir? Aquela série, querido, Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração a ponto de a gente não assistir mais série, a gente não falar com pessoas que estão desviando a gente da presença do Senhor. Mas, querido, por não conseguirmos entender e enxergar com os nossos olhos físicos, muitas vezes nós desistimos. Mas eu quero declarar que se você investir e honrar a Deus, tiver temor, querido, os seus olhos físicos eles não vão enxergar, mas os espirituais eles verão além do que os seus olhos podem ver. Quinto e último ponto: honrar ao Senhor com a sua vida. Viver uma vida de obediência. Honrar ao Senhor com obediência. Queridos, existe um preço por não obedecer. Há pouco o Luiz falou sobre colher coisas que ele plantou errado. E eu falo muito com os meus filhos que muitas vezes eles deixam de experimentar coisas por falta de obediência. Em novembro nós iríamos viajar no feriado 20, 21, não sei, um feriado que emendou. Só que eles desobedeceram. E eu falei para eles: viagem cancelada. Não, pai, cancelada. E aí, eu como um bom pai falei: eu também não vou. Mas agora, na próxima semana, eu e a Dai, nós vamos viajar de volta. E eu falei para eles: dessa vez,
se vocês obedecerem, vocês vão ficar. E eu e a mamãe, nós vamos sem vocês. E eles sabem que a gente vai, porque a gente já foi sem eles. Porque desobediência gera um preço. Aí nós estamos lá na nossa cozinha, lavando, cozinhando e andar aí só de ouvido. E aí o negócio começou a entornar na sala. A Valentina já até, vigia. Porque se a gente desobedecer, já era. E aí, querido, o Senhor está falando, olha, honra o Senhor com todos os seus recursos. Recursos aqui vai ser a tua vida, o teu dinheiro, a tua casa, o teu trabalho. Sabe, você parar de roubar tempo do teu patrão na hora do almoço. Você fazer as coisas erradas é em tudo, é honrar o Senhor em tudo. Aí você vai perguntar, pastor, mas no hebraico, todos significa o quê? Todos. Não, mas aí tem os mais estudiosos, então eu vou para o grego. O que significa todos no grego? Todos. Ah, não, mas no aramaico vai ser diferente. Não, querido. Em toda língua, todos é todos. Todos os recursos significa entregar tudo. Significa que na maioria das vezes que você vai ouvir isso, vai doer, vai ter renúncia. Mas o Senhor está dizendo, para que eu seja o centro da tua vida, em 2026, você vai ter que entregar tudo nas minhas mãos. O Senhor, Ele quer o centro da tua vida. Ele quer viver contigo, querido, sendo um dizimista fiel, sendo um ofertante, sendo um primiciante, sim, mas Ele quer também que, além de você trazer o teu dízimo, o teu dinheiro físico, Ele quer que você traga a tua vida. Ele quer que você entenda que honrar a Ele sempre vai ter que fazer coisas que vai doer, coisas que vai ser cansativo, coisas que vai ter renúncias, coisas que vão demandar abrir mão de coisas melhores, querido. Sabe, o Senhor está falando, honrar a Ele em 2026 vai ser você levantar todos os dias e orar. Vai ser você cuidar do teu corpo. Querido, o teu corpo é templo do Espírito Santo. E uma pessoa falou para mim essa semana, não vou lembrar quem, que cuidar do corpo é igual a servir Jesus. Ou você vem pelo amor ou pela dor. O que você quer em 2026? Problema de saúde? Não, vamos cuidar do nosso corpo. Pastor, eu não consigo correr, anda. Eu não consigo andar. Aí já fica difícil. Nada. Sei lá o que você vai fazer. Mas você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Você vai ter que ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia. Você vai ter que ser o melhor funcionário. Posso ouvir um amém? O melhor empresário dessa cidade, o melhor filho, o melhor cônjuge, o melhor líder. As pessoas vão ter que olhar para você e falar, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Ele vai te perguntar, você vai dizer, eu estou honrando a Deus, eu estou fazendo aquilo que Ele me ensinou. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida, porque, querido, aonde eu for, eu vou ser intenso, eu vou fazer, mas eu quero não ser sozinho, eu quero ter uma igreja, uma multidão de pessoas que eles vão falar, essa pessoa da Odres Novo Church, ela faz a diferença, ela caminha, ela vive. Eu sei que talvez você chegou aqui preocupado, cansado, até desanimado por tudo que aconteceu em 2025, mas Isaías 40, 28 vai dizer, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Aí ele vai dizendo no versículo 29, Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas a palavra dele para você e para mim, mas aqueles que esperam no Senhor. Tem alguém que está esperando no Senhor aí? Tem? Então levanta a tua mão, porque aqueles que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas, os seus voos serão mais altos como as águias. Você vai correr e você não vai ficar cansado, você vai andar e você não vai cansar, porque, querido, 2026 vai ser o ano de você mudar de nível, de você experimentar o sobrenatural de Deus, de você olhar e falar, Senhor, eu não estou vendo aos meus olhos. Ele vai dizer, eleva os olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 2026 vai ser o ano que nós, como Odres Novo Church, vamos experimentar o que nós nunca experimentamos.
Mas vai ser o ano, querido, que o Senhor ele vai querer você como primeiro. Como primeiro. Como primeiro. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E eu quero que você comece a ver aí no teu coração o que tem roubado o lugar de primeiro no teu coração. Tem pessoas que o carro tem roubado o lugar. Tem pessoas que a casa que você pediu para Deus tem roubado o lugar. Tem pessoas que você pediu um relacionamento que tem roubado o lugar de Deus no teu coração. Entenda, querido. Você casou, vamos lutar. Mas se você não casou, o Senhor não quer que você resolva a vida de ninguém. Não, pastor, eu li essa semana, não é da nossa igreja, que falava assim: ai, tá muito difícil esses primeiros 3 meses de namoro, mas eu vou lutar porque eu vou transformar você. E eu falei: não, isso não é o teu papel. O teu papel é transformar você. É você se preparar. É você se preparar para o próximo nível. O Senhor está falando: para de postergar o teu tempo a sós comigo. Ah, é a minha família, pastor, que está roubando a minha atenção com o Senhor. São as minhas dívidas. É a igreja. Deus, ele precisa ser o primeiro. Abaixo, canta lá abaixo. Você que identificou algo que precisa ajustar na tua vida. Talvez você olhou para dentro de você e você falou: pastor, eu preciso alinhar essa área da minha vida. Eu quero que você vá se colocando no teu lugar mesmo. E vai falando para Deus: Deus, eu preciso, Pai, honrar ao Senhor com a minha vida. Eu preciso colocar o Senhor como prioridade. Eu preciso, em 2026, colocar o despertador 30 minutos antes do horário que eu teria que me arrumar para ter um tempo de qualidade, um tempo de oração contigo. Eu preciso, em 2026, Pai, que a minha vida, ela honre a Ti em todas as áreas. Eu preciso que em 2026, o Senhor, Pai, seja o centro de tudo na minha vida. Se existe algo que você precisa falar para o Senhor: Senhor, eu quero alinhar esta área. O Felipe vai estar ministrando essa canção e eu quero que você vá falando para Deus: Deus, eu preciso, Pai, eu preciso ajustar a minha vida, eu preciso, Senhor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor maravilhoso. Existem coisas que precisam ser entregues hoje. Admirável. É uma manhã de primícia, é uma manhã de você falar: Senhor, eu entrego o controle da minha vida, Senhor. Eu entrego, Senhor, os meus dias, eu entrego aquilo que vem primeiro. Pai, eu decido, Deus, voltar a te honrar com os meus recursos financeiros. Mas, Deus, eu quero te honrar também, Senhor, com os meus recursos físicos. Pai, com o meu tempo, com a minha vida, com o meu talento, com aquilo que o Senhor tem, Pai. Melhor que a vida é o teu amor. E maravilhoso, admirável, Tão sublime, tão sublime, glorioso, a tua presença É mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. E se você identificou algo, eu quero que você levante as suas mãos na posição de receber e fale para Deus agora. Fala o nome do que você precisa entregar agora.
Qual que é a área? Sabe, talvez existem situações que estão paradas, que estão frustradas, situações que você até mesmo desistiu. Nesta manhã, o Senhor está falando, olha, chegou o tempo de fazer, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de voltar a sonhar, chegou o tempo de lembrar que as promessas do Senhor, elas não acabaram, elas não se frustraram, não. O Senhor está esperando de mim e de você um posicionamento, Ele está esperando de mim e de você. Senhor, nós queremos, Pai, te entregar nesta manhã. Comece a falar para Ele agora. Eu entrego, Deus, o meu coração, a minha vida. Pai, eu entrego, Deus, tudo nas Suas mãos, Pai. Eu declaro nesta manhã, Espírito Santo de Deus, começa, Pai, a receber agora, Pai, cada entrega. Pai, que nós como igreja possamos, Pai, nos levantar como Odres Novo Church, lugar de recomeços, e recomeçar nesta manhã. Recomeçar, Deus, um ano, Pai, nos esvaziando do vinho velho, daquilo que não cabe mais, daquilo que não faz mais parte. Pai, e decidir, Deus, entrar numa nova estação da nossa vida, numa nova estação da nossa casa. Pai, nós decidimos, Deus, entregar, Senhor, este ano a Ti. Pai, nós estamos no primeiro culto de 2026 e nós declaramos como igreja, Pai, Senhor, todos os cultos serão, Deus, frutíferos. Pai, serão, Deus, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios do Teu mover. Mas, Deus, nesta manhã nós oramos, Pai, para aqueles que precisam, Deus, entregar algo para Ti, Senhor. Entregar algo para Ti, Senhor. Algo para Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, entregar a Ti, Jesus. E a última oração que quero fazer nessa manhã são pelas famílias. Talvez você está aqui nessa manhã e você precisa entregar a tua família para Deus. Pastor, mas a família não é prioridade. Não, primeiro é Deus. A nossa família é depois. Primeiro é Deus, depois a família, aí vai indo. Sabe, tem pessoas que estão achando que são Deus para sua família. Vocês querem controlar tudo, conduzir tudo, resolver tudo, e Deus está falando, você não é Deus, você é filho de Deus. Entrega. E se você está com alguém da tua família, pega na mão dela agora. E eu quero que você entregue. Deus, Ele está fazendo. Ele está fazendo. Talvez você está com pessoas que estão vindo na tua mente agora. Comece a falar o nome delas. Deus, alcança a minha irmã, a Patrícia, alcança os meus parentes. Sabe, vai falando e alcança aquelas pessoas que precisam ser cheias, que precisam ser tocadas, que precisam de um milagre, de uma provisão, de algo que é somente Deus que pode fazer. Começa a falar agora quais são os nomes. Querido, 2026 vai ser um ano que você vai ter que aprender a perdoar muito, porque pessoas da tua família, amigos da tua casa vão te procurar, mas Deus vai falando, olha, porque você está me buscando primeiro, eu estou trazendo as oportunidades para resolver a tua vida, para resolver a tua história. Mas Deus está falando, chegou o tempo de você confiar. Então eu quero que por um momento você comece a falar agora. Vamos orar pelas nossas famílias agora. Pai, nós queremos primeiro, Senhor, te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, pela família que o Senhor nos concedeu, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, honrar a nossa vida a Ti, entregar, Senhor, tudo a Ti. Por muitas das vezes, Senhor, nós queremos fazer do nosso jeito, agir da nossa maneira, Pai, mas nós entregamos, Senhor, a nossa casa e a nossa família nas Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, a Ti, Pai, porque é o Senhor que faz. É o Senhor que faz, Senhor Jesus, e nós só estaremos aqui, Senhor, orando e clamando, Senhor, pela nossa casa. Alcança, Senhor, a cada um aqui, Senhor, que ainda, Senhor, não se rendeu a Ti, ou que se desviou, Pai. Alcança, Senhor, os nossos, o da nossa família, Pai, para que eles possam honrar a Ti, honrar, Senhor, com a sua vida, louvando e adorando a Ti, Pai.
Esse é o desejo do nosso coração, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, entregando tudo a Ti, Pai. Que este ano de 2026, Pai, a nossa entrega possa ser maior, a nossa busca possa ser maior, a nossa oração possa ser maior, a nossa meditação na Sua palavra, Deus, possa ser maior, Pai. Porque, Senhor, quando nós olhamos para o ano que passou, mesmo, Senhor, que nós oramos tão pouco, que nós buscamos tão pouco, nós ainda vemos a Tua mão, o Teu agir e o Teu sobrenatural. Mas nós sabemos, Pai, que quanto mais nós buscarmos, mais altos nossos olhos estarão e a nossa visão se abrirá, Pai, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Espírito Santo de Deus, e começa a agir e a fazer na nossa família, Deus. Muda, Senhor, as nossas atitudes, Pai, molda as nossas vidas, Pai, que nós venhamos, Senhor Jesus, ser cheios do Teu Espírito, cheio da sabedoria que vem dos céus, para que nós não venhamos, Senhor, agir da maneira que não agrada o Teu coração, mas que nós venhamos, Senhor Jesus, ser filhos e filhas obedientes, tementes à Tua voz, Pai, que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração, Jesus, para que assim, Senhor, nós venhamos, Senhor, ser conhecido como filhos e filhas que obedecem à Tua voz e à Tua direção, filhos e filhas segundo o Teu coração, Pai. Alcança, Senhor, a minha casa. Alcança, Senhor, a casa, Senhor, dos Teus filhos e filhas que estão aqui, Pai. Alcança, Senhor, a família, Pai. Alcança, Senhor, as minhas irmãs, os meus sobrinhos. Alcança, Senhor, a minha família, para que eles possam, Senhor Jesus, olhar para Ti, Senhor, e agradecer. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Tu és, Senhor, para nós. Só Tu, Pai, só Tu, Senhor Jesus. Que os nossos olhos estejam fixados em Ti, Jesus. Independente, Senhor Jesus, das circunstâncias. Sabemos, Senhor, que lutas virão, que dificuldades teremos, mas também sabemos que não estamos sozinhos, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, viver este ano de 2026 sendo surpreendido ainda mais e mais por Ti, Jesus. Que nós possamos agradecer, Senhor, por cada estação, por cada ciclo, por cada dia, Senhor, e que o nosso coração seja sempre grato. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo crescimento, pelo amadurecimento. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos entendendo, Senhor, que é chegado um novo tempo, um novo nível ainda maior. Deus tem para você e para sua casa. Espírito Santo de Deus, vem, Pai, e faz, Senhor, o Teu agir sobre este lugar, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu já fez tantas coisas e Tu continuará a fazer. Leva-nos, Senhor, a um nível maior, um nível de maturidade, um nível de crescimento, um nível, Pai, aonde nos aproxima mais de Ti e que nós venhamos buscar mais a Tua presença, em nome de Jesus.